Stephen King. É provável que você já tenha lido algum livro dele ou visto alguma adaptação para o cinema ou para a TV. O escritor é autor de mais de 60 livros, vários que se tornaram enorme sucesso. Já vendeu mais de 400 milhões de livros em mais de 40 países. Ele está entre os 10 autores mais traduzidos no mundo todo, com a grande maioria de seus livros voltados para o terror. Stephen King também já escreveu obras de ficção científica, fantasias, crime e assim se consagrou como um dos maiores e mais queridos escritores. Ele está também entre os autores com mais trabalhos adaptados para o cinema e também para a TV. Então, vamos conhecer um pouco mais a vida e os trabalhos desse grande escritor na história de Stephen King. Stephen Edwin King nasceu no dia 21 de setembro de 1947 em Portland. O nascimento de Stephen foi meio inesperado, já que a sua mãe Ruth tinha sido diagnosticada como infértil. Com apenas 2 anos de idade, o pai de Stephen King, Donald King, abandonou a família. Stephen foi criado por sua mãe Ruth e por seu irmão mais velho adotivo, David, e por muitas vezes passavam por grandes dificuldades financeiras. Chegou um momento em que voltaram para a cidade natal da mãe, Durham, uma pequena cidade na região nordeste da Inglaterra. Aliás, as mudanças passaram a ser algo constante na vida deles. Com a parte financeira difícil, a mãe de Stephen King procurava ir aonde apareciam as melhores oportunidades de trabalho. E com tantas mudanças, o estudo foi prejudicado. Passando por várias escolas, no ano de 1966, aos 19 anos, ele começou a estudar na Universidade do Maine, uma das maiores do estado do Maine, e se formou em 1970 com o título de bacharel em inglês. Nesse período que passou na universidade, ele escrevia para uma coluna chamada King's Garbage Truck. Esse material era publicado no jornal da universidade. Todo o tempo que passava estudando influenciou muito nas histórias que ele escrevia. Histórias essas que já estavam rendendo algum dinheiro para Stephen King, pagar os seus estudos e também ajudar a pagar o trailer, que era onde ele e a sua família estavam morando naquele momento. Lembrando que ele tinha entre 18 e 19 anos, e entre as histórias que escreveu nessa época estavam A Autoestrada e Mangler. Esse segundo, inclusive, teve um filme lançado em 1995, Mangler, O Grito do Terror. Mais pra frente no vídeo, vou falar quais foram as adaptações mais elogiadas dos livros de Stephen King que viraram filmes ou série. Por mais que o tempo que passava na universidade serviu de inspiração para criar várias de suas histórias, pessoas próximas a ele falam que a vontade de criar obras obscuras e macabras veio antes, quando Stephen King ainda era criança. Alguns dizem que foi depois de testemunhar um trágico acidente envolvendo um amigo que ficou preso em uma linha ferroviária e acabou sendo atropelado que ele começou a criar as histórias, mas ele nega que tenha sido isso. Stephen King é um grande leitor de quadrinhos, adorava os Contos da Cripta, por exemplo, quadrinho dos anos 70 que mais tarde se tornou uma série de TV, e foi dessas leituras que vieram o amor dele pelo terror. Mas além de escrever seus primeiros livros na época da universidade, foi lá também que ele conheceu Tabitha Spruce, esposa de Stephen King. Os dois se casaram em 1971 e estão juntos desde então. Tabitha também é escritora e ela teve um papel fundamental no primeiro grande sucesso de Stephen King, o livro Carrie, a Estranha. No começo, os dois escreviam no tempo livre, enquanto Tabitha tentava emplacar coletâneas de poesia em uma editora. Stephen vendia contos de terror e ficção científica para revistas masculinas, e escrever os contos para uma revista com um público mais masculino e tendo seus personagens principais sempre sendo homens, fez ele receber críticas na época, falando sobre ele ser incapaz de escrever sobre mulheres. Foram essas críticas que motivaram Stephen King a escrever Carrie. No início ele ficou decepcionado por não se contentar com a representação feminina que fez da personagem. A ideia da personagem Carrie, uma jovem com poderes psíquicos, não agradou Stephen King, que acabou desistindo da história. Não só desistiu, como jogou o que já tinha escrito no lixo. E é aí que entra a sua esposa. Ela pegou as páginas do lixo e incentivou o marido a terminar aquela história, falando que dali poderia sair algo muito bom. Nos dias que se passaram, Tabitha meio que guiou o marido por um universo mais feminino, dando dicas de como moldar a personagem daquela história. As dicas eram necessárias, por mais que ainda estivesse no começo da sua trajetória como escritor. Stephen King tinha focado só em personagens masculinos até aquele momento, e 9 meses depois, Stephen King estava com a versão final do livro Carrie pronta.
Mas infelizmente, pouco tempo antes do livro ser publicado, sua mãe faleceu, vítima de um câncer no útero, e nem chegou a ver todo o sucesso do filho. O livro Carrie, a Estranha, foi aceito pela editora Doubleday, uma das maiores dos Estados Unidos, que publicou o livro em capa dura. A editora deu $2.500 adiantado, o que era pouco até para aquela época, e com a modesta marca de 13.000 cópias vendidas, o casal achou que a obra cumpriu a missão, e partiram para continuar perseguindo a carreira de escritores. Porém, veio o plot twist. Passado alguns meses, já fora daquele trailer onde ele morava com a família e já trabalhando em outros livros, Stephen King recebeu uma ligação da editora Doubleday, a que tinha publicado o livro dele, falando que os direitos de venda do livro Carrie tinham ido para a editora New American Library pelo valor de $400.000 e que 200.000 eram dele. E lembram que ele tinha se formado bacharel em inglês? Stephen King dava aula quando recebeu a notícia de que os direitos de venda de seu livro tinham sido repassados para outra editora, e com o bom dinheiro que recebeu pelos direitos autorais como autor do livro, ele deixou de dar aulas e passou a dedicar somente à produção de seus livros. Carrie foi o primeiro grande sucesso de Stephen King. Que estava se tornando um dos escritores mais lidos de todos, Stephen King estava com seus 26 anos. Foi então que ele se mudou com sua esposa Tabitha e 2 filhos pequenos para o Colorado. Lá ele ficou por mais ou menos 1 ano, e durante esse tempo ele escreveu um dos seus livros mais elogiados, O Iluminado. Só que por mais que Stephen King estivesse conquistando o reconhecimento por seus trabalhos, foi uma época muito difícil para ele. Ele já admitiu em entrevistas que após a morte da sua mãe, ele desenvolveu uma grave dependência de álcool e drogas. Também falou que o personagem de O Iluminado, Jack Torrance, foi baseado nele mesmo. A história do livro, inclusive, se passa no Colorado, que é onde Stephen King estava morando naquela época. Stephen King passou alguns dias no Stanley Hotel, que, como você pode ver na imagem, é muito semelhante com o hotel do filme O Iluminado. Teve um livro dele chamado Cujo, que conta a história de um cão raivoso que aterroriza a vida de uma família no interior dos Estados Unidos. É um livro de Stephen King, mas ele não pode falar muito mais sobre o processo criativo desse livro, pois ele não se lembra de absolutamente nada dessa época. Isso aconteceu porque ele trabalhou nesse livro durante o auge do seu abuso de drogas. Esse período difícil da vida dele durou mais ou menos 10 anos. Ele cortou qualquer tipo de droga por volta de 1980. E assim como seu livro Carrie ganhou uma adaptação para o cinema em 1976, feito pelo diretor Brian De Palma, e fez bastante sucesso, o mesmo aconteceu com O Iluminado, que teve um filme em 1980 feito por Stanley Kubrick. O livro de O Iluminado colocou King como um dos grandes nomes do terror na literatura, e o filme foi muito elogiado. É considerado por muitos como um dos melhores filmes de terror até hoje. E o livro Cujo, que ele nem se lembra de ter escrito, também ganhou uma adaptação para os cinemas em 1983, com um filme de 2 horas e 40 minutos de duração. Nessa mesma época, no final dos anos 70, começo dos anos 80, ele lançou outra obra, o livro A Dança da Morte. O livro foi lançado em 1978 e esse foi adaptado em série 2 vezes, primeiro em 1994 e mais recente em 2020. O livro deve ter ganhado uma nova versão da série em 2020 pelo tema que ele trata, uma pandemia, mas a primeira versão de 1994 é mais querida pelo público. Uma curiosidade interessante de Stephen King é a sua forma de escrita. Mesmo nos dias de hoje, o escritor usa uma caneta tinteiro Waterman, ou seja, nada de plataformas automatizadas, docs, Word. Ele mantém a forma clássica de escrita. Mas nem só de contos macabros é a vida de Stephen King. Ele também é grande fã de beisebol, um torcedor do popular time Boston Red Sox. Uma curiosidade é que ele interpretou um fã do Red Sox no filme Amor em Jogo, e até se dedicou a escrever o livro A Garota que Adorava Tom Gordon, que é sobre a vida de um jogador do time. Aliás, pequenas participações em filmes e séries é algo que Stephen King costuma fazer bastante. Já foram mais de 20 participações especiais. Não são trabalhos de destaque, viu? Ele apenas gosta de aparecer em filmes e séries que foram inspirados em seus livros. Com tantos livros de sucesso e já tendo vendido mais de 400 milhões de cópias, no ano de 2003, Stephen King recebeu o título da National Book Foundation, uma fundação americana que procura dar incentivo à cultura. Ele foi premiado por sua contribuição para a literatura.
Stephen King já declarou que doa cerca de 4 milhões de dólares por ano para bibliotecas, escolas e várias organizações que apoiam as artes. A fundação de Stephen King, Tabitha King, ocupa a 6ª posição no estado do Maine entre as instituições de caridade com maior média anual de doações, com mais de 2 milhões de dólares em doação por ano. Existe também uma estação de rádio no Maine chamada Zone Rádio, que é propriedade de Stephen King e sua esposa, que tocam principalmente rock, que eles gostam bastante. Voltando aos livros de Stephen King, alguém aí conhece o livro dele que foi banido para sempre? O livro, lançado em 1977, chamado Rage, mostrava temas como massacres em escolas e síndrome de Estocolmo. Bom, o cara não é conhecido como mestre do horror, não é à toa, né? Ele já mostrou coisas bem pesadas em suas obras, como momentos envolvendo sexo entre crianças em It, que obviamente não foi mostrado nos filmes. Também teve o alcoolismo e a loucura em O Iluminado, mas o que foi publicado em 1977 em Rage foi longe demais até para ele. Um breve resumo da história. Um estudante do estado do Maine é expulso da escola por causa do seu péssimo comportamento. Logo após isso acontecer, ele pega um revólver no armário dele e vai para a aula de álgebra, onde ele mata a professora e faz a sala de refém. Embora Rage tenha causado polêmica quando foi publicado, o livro se tornou alvo de críticas mais pesadas anos depois, após 5 casos reais de tiroteios em escolas ou ataque de reféns em sala de aula que pareciam ser diretamente inspirados no livro. Nos 5 casos foi relatado que os crimes tinham uma semelhança muito grande com a atuação do personagem no livro. O último caso, que ocorreu em 1997, resultou em 3 estudantes mortos a tiros por um colega de classe que tinha uma cópia de Rage no armário. Depois de tudo isso, o próprio Stephen King pediu para retirar Rage de todas as livrarias. Desde então, nunca mais foi feito novas cópias desse livro. É um tipo de assunto que sempre vai assustar. Imagina isso sendo lançado lá no ano de 1977. Vamos falar de algo mais leve depois dessa, né? Se tem um livro e filme de Stephen King que muitos adoram, é Conta Comigo, de 1986. Foge um pouco do terror mais macabro das obras dele. O filme é mais uma aventura entre 4 amigos. Muitos colocam esse entre os melhores filmes de uma obra de Stephen King. A esposa e os filhos também estão envolvidos com a literatura. Tabitha King publicou 9 romances e os filhos do escritor também já tiveram seus contos publicados. O último livro de Tabitha King publicado no Brasil foi Pequenas Realidades. Já John Hill, que é o filho mais envolvido com histórias de terror, já teve até um de seus livros virando filme. Amaldiçoado, aquele filme de 2014 com Daniel Radcliffe, é baseado em um livro de Joe, lançado em 2010. Aliás, ele decidiu abreviar seu nome para descolar a imagem dele à de seu pai e alcançar os seus méritos por conta própria. Ao invés de Joe King, ele deixou Joe Hill. Mas o legado com boas histórias de terror prometem continuar com Joe. Eu comentei só um livro dele, pois o foco do vídeo é o pai, mas Joe Hill já escreveu ótimos livros. Campo do Medo é um conto de terror escrito em parceria por Joe Hill e Stephen King, e até ganhou um filme na Netflix. Outro trabalho de Stephen King que teve uma adaptação para os cinemas foi Misery, Louca Obsessão. O livro foi publicado em 1987 e teve sua versão em filme lançada em 1990. O Stephen King tem um recorde mundial do Guinness para o maior número de adaptações cinematográficas de um autor vivo. Em 2017, quando foi homologado o recorde, eram 34 filmes feitos com os livros de Stephen King. Com tantos livros adaptados para filmes e séries, vão ter aqueles que são quase unanimidade e a grande maioria gosta. Então vamos ver quais são os melhores filmes adaptados de uma obra de Stephen King. Os melhores baseados em notas de sites, ok? Não necessariamente o que eu ou você mais gosta. Se algum bom filme dele não for falado nessa lista, você deixa aí nos comentários qual você mais gosta. It, a Coisa, começando com um dos personagens mais conhecidos, o palhaço Pennywise já é velho conhecido das histórias de Stephen King. O livro It, a Coisa, foi publicado pela primeira vez em 1986, contando a história de terror sobre um palhaço demoníaco que usa o medo das pessoas para fazer suas vítimas. O livro fez tanto sucesso que foi adaptado para o cinema em 1990, com o filme It, e em 2017 Pennywise ganhou outro filme. Esse inclusive entrou para a lista das maiores bilheterias de todos os tempos para um filme de terror. Faturou mais de 700 milhões e teve a continuação It, capítulo 2, em 2019. O personagem é com certeza um dos maiores sucessos do autor. Carrie, a Estranha. A história de Carrie também foi contada 2 vezes no cinema. A
A primeira em 1976, com a atriz Sissy Spacek fazendo a personagem principal. Essa dos anos 70, inclusive, é a que entra nessa lista, porque a versão de 2013, onde Chloe Grace Moretz faz Carrie, não foi tão bem aceita pelo público. O Iluminado. Embora Stephen King não tenha gostado da versão de Stanley Kubrick para o Iluminado, pois é, ele não gostou tanto do filme. Mas o fato é que o filme é lembrado até hoje, com cenas clássicas e a grande atuação de Jack Nicholson no filme. O livro e o filme contam a história assustadora de uma família que se muda temporariamente para um hotel. Porém, o pai da família, Jack Torrance, começa a ter comportamentos macabros, enquanto o filho passa a ter visões bizarras. O filme entra fácil na lista de muita gente dos melhores filmes de terror de todos os tempos. A Espera de um Milagre. Falando de filmes que são lembrados até hoje, A Espera de um Milagre é um desses. O livro foi publicado em 1996 e ganhou o filme em 1999. O livro ficou um bom tempo entre os mais vendidos da lista no The New York Times e o filme faz muito sucesso e é reprisado até hoje na TV. Conta Comigo, outra adaptação que eu já comentei que fez e faz bastante sucesso até hoje, é as aventuras dos amigos no filme Conta Comigo, lançado em 1986. Na história, 4 amigos de 12 anos encontram o corpo de um garoto recém-desaparecido na floresta Castle Rock, no estado do Maine. Vocês repararam que algumas histórias dele se passam na região do Maine, né? Que foi onde ele morou um bom tempo. Ele tem até uma casa nessa região, não sei se ele mora lá ainda. Olha aí a frente da casa dele no Maine. Um pouco assustador, né? Parece casa de filme de terror, do jeito que ele gosta. Na Hora da Zona Morta. Em 1979, Stephen King lançou o livro The Dead Zone, ou Na Hora da Zona Morta, que virou um filme em 1983, que foi dirigido por David Cronenberg. A história é sobre um homem que acorda de um coma e percebe que a sua vida mudou completamente, mas para pior. Perdeu o trabalho, a noiva, mas agora tem uma capacidade de prever desastres, o que faz ele entrar em um conflito se deve interferir ou não nos acontecimentos que está prevendo. Não é um filme tão lembrado dele, mas é muito bem avaliado. Louco Obsessão. Indo para os anos 90, tem o filme Louco Obsessão. O filme mostra a vida de um escritor voltando para casa logo após terminar o seu livro mais recente, mas não consegue voltar por causa de uma nevasca e acaba sofrendo um acidente. Ele é resgatado por uma enfermeira que se revela ser uma fã do escritor, uma fã, digamos, obsessiva. Esse é o único filme entre todas as adaptações de Stephen King que ganhou um Oscar, e foi para a atriz Kate Bates, que faz a personagem principal do filme. And the Oscar goes to Kathy Bates in Misery. O Nevoeiro. Esse já é mais recente, é de 2007. A história mostra uma família de uma pequena cidade no estado... Adivinha o estado? Pois é, no estado do Maine, que tem a casa danificada por uma chuva. Pai e filho são obrigados a ir ao mercado na cidade para comprar os equipamentos para consertar a casa, mas são surpreendidos por uma névoa e acabam presos no mercado junto com outros moradores que estavam lá. Gosto bastante desse filme. O livro também ganhou uma adaptação em série em 2017. Não é horrível, mas não é tão bom quanto o filme de 2007. E o livro foi lançado no começo dos anos 80. Jogo Perigoso. Indo para a era dos streamings, a Netflix fez a adaptação de um conto de Stephen King publicado em 1992. Jogo Perigoso, lançado em 2017 na Netflix, mostra a história de um casal em crise que resolve passar um final de semana em um lugar bem isolado, com a chance, de não dar ruim. Durante um jogo erótico, a esposa é algemada pelo marido na cama e acaba a ver ele tendo um ataque cardíaco. É um filme interessante, eu gostei, mas não é nada frenético não, viu? Pra quem prefere um filme bem movimentado, onde acontecem muitas coisas, talvez não goste, mas é uma história interessante de acompanhar e ver o desfecho. Esses são filmes bem avaliados pelo público em geral e pela crítica. É óbvio que não são unanimidade, vai ter gente que não gosta. Outra coisa que é óbvia é que ficaram muitos filmes de fora. Como eu falei ao longo do vídeo, Stephen King é o autor com mais trabalhos adaptados em toda a história. São mais de 30 adaptações entre filmes e séries. Procurei falar das mais conhecidas para o vídeo não ficar tão longo. Se o seu preferido não foi falado, deixem nos comentários qual é, que eu quero saber. No ano de 1982, ele publicou 4 Estações, o primeiro livro de Stephen King que não trata necessariamente do terror. Apesar de ter alguns elementos que lembram bastante o gênero, uma das histórias de 4 Estações foi dedicada a Peter Straub, um escritor que Stephen King era fã. Mais tarde fizeram parceria e lançaram o livro Talismã, um livro de 700 páginas que já foi anunciado que vai virar uma série na Netflix. No ano de 1987, ele bateu seu recorde de publicações, lançando esses 5 livros aí no mesmo ano. Já no ano de
1995, ele teve 4 livros na lista do The New York Times de mais vendidos de uma só vez, e eram esses livros: A Maldição, O Talismã, Tripulação de Esqueletos e os livros de Beckham. Esse último foi uma coletânea de contos curtos do Stephen King, publicados no pseudônimo de Richard Bachman entre 1977 e 1982. Lembrando que a lista de livros mais vendidos do The New York Times costuma ter 15 posições. Em 1995, 4 delas eram ocupadas por obras de Stephen King. E indo para 2015, Stephen King foi premiado com a Medalha Nacional de Artes, recebendo a premiação das mãos do presidente Barack Obama em uma cerimônia que ocorreu na Casa Branca. E agora, prestes a completar 74 anos, em 21 de setembro de 2021, Stephen King está sempre nas redes sociais falando sobre vários assuntos, entre eles os filmes que anda assistindo. Lembro muito bem dele comentando sobre o filme A Bruxa de 2015, o que acabou dando um hype absurdo pro filme, até porque ele gostou do filme. Falei dos filmes que estão entre os mais queridos pelos fãs do autor e fãs do terror no geral também, e as séries baseadas em obras dele. Quais são as melhores? Rosehead. Rosehead foi uma minissérie lançada em 2002, praticamente esquecida, já que não fez sucesso tão grande com o público. É uma homenagem às obras da escritora Shirley Jackson, que escreveu, por exemplo, A Maldição da Residência Hill. Aí você já imagina qual o tema da série, né? Casa Mal-Assombrada. O Stephen King faz uma participação pequena nessa série como um entregador de pizza. Pesadelos e Paisagens Noturnas. Uma série antológica de 2006 com 8 episódios que conta várias histórias de Stephen King. As histórias vão desde um homem que viu a própria autópsia até um ex-detento que sai à procura de um tesouro, Mr. Mercedes. Série que começou em 2017, mostra um detetive aposentado que entra nas buscas por um perigoso serial killer. A série, que começa mais como investigativa, a cada episódio aumenta a tensão, o terror e o suspense. Todos os episódios começam a ter elementos assustadores. A série tem 3 temporadas com 10 episódios. Castle Rock. A série cria um universo no qual todas as histórias de Stephen King acontecem simultaneamente. Por isso podemos ver nomes, personagens, lugares e criaturas que estão no imaginário do autor, todos na mesma produção. Under the Dome, uma das séries, não sei se melhores, mas uma das mais populares do Stephen King. Under the Dome conta a história de quando uma pequena vila na Nova Inglaterra fica isolada do resto do mundo. Isso acontece porque uma misteriosa cúpula transparente cerca a região, deixando os habitantes presos e impedindo também que qualquer pessoa entre, criando um aterrorizante cenário. A série tem 3 temporadas, começa muito bem, mas tem o final que divide bastante as opiniões. Outsider. Mais recente, em 2018, Stephen King publicou o livro The Outsider e 2 anos depois virou uma série de 10 episódios que conta uma história assustadora de um crime perturbador. Tudo começa quando um corpo de um garoto de 11 anos é encontrado em um parque após ser brutalmente assassinado. Então, a história acompanha o detetive Ralph Anderson, responsável pela investigação do caso, que conta com a ajuda da detetive particular Holly. A série foi feita pela HBO, que costuma fazer bons trabalhos. Que outra série você já viu de uma história do Stephen King? Comenta aí. Dedicando quase a vida toda a escrever, se eu fosse falar em detalhes de cada trabalho do Stephen King, o vídeo teria umas 3 horas. E indicar um filme, um livro ou série do autor é até difícil, no meio de tantas opções. Ele segue lançando seus livros, e entre seus trabalhos mais recentes está a coletânea Com Sangue, que reúne 4 histórias, e o livro Later. Later conta a história de Jamie, um garoto com habilidades sobrenaturais que pode ajudar a sua mãe solteira, mas acaba pagando um preço terrível. Outro livro também recente, chamado Billy Summers, foi lançado em 2021. A história é sobre Billy, um assassino de aluguel. Billy está entre os melhores atiradores do mundo, um condecorado da guerra do Iraque que sabe desaparecer com qualquer vestígio depois de um trabalho. E com tantos livros adaptados para o cinema ou para a TV, quais serão os próximos trabalhos dele a ganhar uma versão em filme ou série? Sleeping Beauties, mais uma produção de Stephen King com um de seus filhos, dessa vez Owen King. Eles desenvolveram uma série para a AMC e contam a história sobre criaturas bizarras que são as mulheres envolvidas em casulo enquanto dormem. Caso sejam acordadas ou tenham as gases que envolvem seus corpos violadas, elas viram monstros perigosos. Apesar de já estar encaminhada pelo canal AMC, esta é mais uma série que não tem previsão de estreia. Love, a história de Lizzie. Essa é uma série que vai para a Apple TV+. A história acompanha Lizzie, uma mulher que vai descobrindo os segredos obscuros do recém-falecido marido. Além de uma das grandes atrações do streaming, essa minissérie chama bastante
bastante atenção por estar sendo produzida por J.J. Abrams, roteirizada pelo próprio Stephen King e protagonizada por Julianne Moore. Os Estranhos. Os Estranhos conta a história de uma cidade no estado do Maine que passa a ser influenciada por uma nave alienígena. A adaptação será comandada por James Wan e ainda não tem muitos detalhes. O curioso é que Stephen King detesta esse livro, que foi mais um que foi escrito durante o vício que ele estava passando. Mesmo assim, a expectativa é grande por causa da presença do James Wan. A Hora do Vampiro. A Hora do Vampiro foi lançado em 1975 e conta a história de um escritor que volta para sua cidade natal, onde viveu quando era criança. Mas, para surpresa dele, os moradores da cidade estão se tornando vampiros. A Hora do Vampiro teve duas minisséries, uma lançada em 1979 e outra versão para TV em 2004. Agora vai ganhar uma versão em filme, por quem? Pelo James Wan. Também está envolvido na versão desse filme A Hora do Vampiro, junto com Gary Duberman, roteirista dos filmes de It. O filme foi anunciado, mas não tem uma previsão de estreia. Um dos autores mais lidos de todos os tempos, o autor vivo com mais obras adaptadas para a TV e para o cinema, já vendeu mais de 400 milhões de cópias de seus livros, passou por grandes dificuldades financeiras, tendo que trabalhar em 3 empregos, além de professor, trabalhou em uma loja de conveniência em um posto e também em uma lavanderia industrial. Perdeu a sua mãe antes de publicar seu primeiro grande sucesso, Carrie, passou quase 10 anos em um vício de drogas. Essa é a história do mestre do horror, como é conhecido, Stephen King.